Olá, fonos! Bom dia, boa tarde para quem está chegando por aqui. Hoje estou mais uma vez nesse quadro que é Descomplica Fono, quase errei o nome aqui, para falar nesse dia sobre convênios de saúde. Antes de eu começar essa temática, então, vamos para aquele momento em que você vai me ajudar, vai encaminhar essa live para os seus colegas fonos que estão aí na hora do almoço. Aperta no coraçãozinho, dá um engajamento para essa fona aqui que vos fala. Vou contar com a sua ajuda nesse momento. Eu também vou mandar aqui para algumas colegas que estão online. Vamos ver quem é que está online aqui, que vai conseguir acompanhar a live. Vamos lá, gente, pelo menos uns 4, 5 encaminhamentos aí. E vamos começar, então, falando sobre essa temática, que são os convênios de saúde. Deixa eu tomar uma água aqui. Caso você não saiba, eu ajudo outros colegas fonoaudiólogos a saírem do zero e a montarem o seu consultório, um consultório lucrativo, atendendo apenas 4 horas por dia. 4 horas por dia. Vai dizer que isso não é um sonho de todo fonoaudiólogo, hein? Então, dando início aí a esse tema, vamos falar sobre convênio. Será que vale a pena atender convênio? Será que realmente tem paciente no particular? Como é que tá essa situação? Enquanto isso, você pode escrever aqui embaixo para mim, da onde você é, de qual estado você está falando aí, quero saber. Bom, gente, falando sobre questão de atendimento no convênio e atendimento no particular. Não preciso, acho que nem entrar em muitos detalhes de que é muito mais vantajoso você atender no particular. É óbvio, o valor vai ser melhor. E aí eu queria falar aqui, entrar em algumas questões com relação ao convênio de saúde. Eu recebo mensagens, inclusive essa semana recebi mensagens de fonos que atendem convênio de saúde por valores, eu não sei nem que palavra utilizar, mas são valores assim, ridículos, gente. Não estou desmerecendo, mas tem profissionais que, não vou falar aqui, mas tem profissionais que não têm graduação, como nós temos, e que ganham mais por atendimento, ganham mais por hora do que fono atendendo por convênio. Para vocês terem uma ideia, tem fono que me falou que ganha R$18 por atendimento, R$20 por atendimento. Agora vai me dizer se esse valor é um valor justo para nossa categoria, se é um valor justo para você desempenhar suas atividades. Você que estudou ali 4, 5 anos na graduação, está sempre se especializando, se atualizando, fazendo curso, se matando de trabalhar, porque nós sabemos que o atendimento da fono não se limita nas 4 paredes do consultório, a gente começa muito antes, além de toda essa preparação de a gente estudar, a gente tem que fazer planejamento, aí faz o atendimento, e aí tem pós-atendimento. Gente, não dá para atender por esse valor. Então, eu quero que vocês entendam que eu não levanto nenhuma bandeira e não faço nenhuma briga aí, nenhuma polêmica, defendendo que você não deve atender convênio de saúde. Não é isso. R$9 por atendimento, gente, não. Eu tenho vontade de chorar, é sério. Não, gente, R$9 não dá. Meu Deus, eu acho que tem mais gente em situações assim do que eu posso imaginar. Não, gente, é inadmissível, eu não consigo entender. Não consigo entender. Será que não tem paciente particular? E eu sou da seguinte opinião: enquanto a gente ficar se submetendo a esses valores, gente, os convênios eles vão continuar pagando esses valores, eles vão continuar oferecendo esses valores. Tá na hora da gente se posicionar diferente. Para vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade, o que tá acontecendo já? O próprio convênio de saúde, não vou falar o nome, mas é um convênio de saúde grandão aí, tem vindo procurar aqui a clínica Semear, para
indicar para os pacientes deles, para que eles venham consultar com a gente no particular, a família pagar e eles fazerem um reembolso. Por quê? Porque não tem profissional credenciado a eles. Ou aqueles que têm já estão com suas agendas cheias. Então é isso que está acontecendo. O próprio convênio de saúde virou nosso parceiro aqui na clínica. Então, gente, tudo é questão de posicionamento. Vez ou outra acontece de entrar em contato no meu WhatsApp algumas clínicas de atendimento home care, e aí eles vêm com o assunto: olha, a gente está com um paciente assim, sofreu um traumatismo craniano encefálico, precisa de atendimento domiciliar, e a gente localizou você aí na região e tal, você tem disponibilidade? Eu não tenho disponibilidade para fazer esse tipo de atendimento, eu não tenho mais agenda, mas eu sempre pergunto qual é o valor para dar aquela instigada. E aí eu pergunto: só para saber, assim, quanto vocês estão pagando por atendimento? É X. Gente, eu já arrebato e falo: olha, por esse valor é impossível fazer o atendimento. Eu não me submeto a esse tipo de atendimento, vocês precisam aumentar. E já aconteceu de alguns perguntarem: olha, qual o valor que seria adequado? Porque a gente realmente não sabe. E aí eu falo: olha, por menos de tanto é impossível fazer o deslocamento para fazer esse tipo de atendimento. Então a gente precisa, gente, fortalecer a nossa profissão, a gente precisa se unir. Não dá mais pra gente ficar se submetendo aí a R$9 por atendimento. Agora eu fiquei passada com esses R$9. Mas seguindo aqui, aí eu pergunto pra vocês: será que uma fono que atende cada paciente por R$9, como a colega comentou aqui, quantos pacientes ela vai ter que atender por dia? Quantos pacientes ela vai ter que atender por semana para ela conseguir fazer a conta fechar? Para ela conseguir pagar as despesas dela de atendimento, independente dela ter consultório ou não, mas ela tem despesa, seja fazendo atendimento domiciliar, seja sublocando, não sei, mas ela tem as despesas dela de pagar curso, de pagar anuidade, alvará, etc. E ainda ter lucro, gente, porque ela vai viver do quê? Da onde vai vir o pão da casa dela? Da onde vai vir a comida da casa dela? Como que ela vai pagar as despesas dela? Aí eu imagino que essa fono que atende por R$9, por R$18, ela vai atender o quê, gente? 20 pacientes por dia? Ela vai trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, sábado de manhã talvez? E aí eu pergunto pra vocês: essa fono vai entregar qualidade nos atendimentos? Não vai, gente, me desculpa, não vai entregar qualidade nos atendimentos. Eu já fui uma fono de convênio. Graças a Deus eu não precisei me submeter a esse valor. Lá no começo da minha jornada eu atendi um único convênio de saúde, que na época era um convênio que pagava melhorzinho. Eu não vou conseguir lembrar, eu até quero ir atrás para resgatar essa informação. Mais ou menos, eu acho que na época, isso deve faz 10 anos que eu já atendo em consultório aqui na cidade, deve fazer talvez uns 8 anos, quando eu atendi convênio. Eu acho que naquela época deveria estar uns R$100 a consulta, R$100, R$110. E eu acho que o convênio pagava R$50 ou R$60, o que era pouco, mas não era tão ruim. Então, a gente sempre tem que avaliar qual é o repasse do convênio. E tem mais, digo mais. Quando o convênio ele vai pagar um profissional que é pessoa física, como o convênio é pessoa jurídica, ainda tem desconto, tá? Então, não se empolgue com os valores que eles oferecem. Tem que perguntar qual é o valor líquido que vocês vão receber. Porque geralmente tem desconto de INSS que eles têm que reter, porque é uma pessoa jurídica pagando a pessoa física. Então, gente, não tem como o fono atender recebendo dessa forma, atender com qualidade e sobreviver e ter qualidade de vida, né? Que hora que essa pessoa vai ter vida fora do trabalho, gente? A nossa vida não é só trabalhar, então a gente precisa estar atento. Falando dos tipos de contratação que os convênios fazem, eles têm essa opção, como eu falei anteriormente, que é o convênio repassando para o profissional que é pessoa física, tá? E tem a opção em que isso na verdade é um credenciamento, você faz um credenciamento, o convênio manda para você, e tem a opção que o próprio convênio de saúde contrata o profissional.
Nesses casos aí eu acho que é até um pouco melhor, porque daí você tem um salário fixo, geralmente você tem o benefício de ter também ali usufruir do plano de saúde. E no final das contas talvez seja um pouco melhor do que você trabalhar por R$9 por consulta, gente. Eu tô indignada que tem fono que trabalha por R$9. Me falem aqui, vocês que estão aí ainda me assistindo, se vocês atendem convênios. Gente, eu não vou brigar com vocês, tá? Mas me falem se vocês atendem convênios, se em algum momento da vida vocês já atenderam, como é que tá a agenda de vocês hoje. Deixa eu tomar uma água aqui pra me acalmar. O que acontece? Gente, atender convênio, quando você aderiu ao convênio, é muito difícil depois de você sair. É difícil fazer essa transição, tá? Então, assim, Vanessa, tem benefício de atender convênio de saúde? Tem benefício. Vamos tirar a parte do valor que eles repassam pra gente. Vamos pensar só no fato da gente atender convênio. Pra quem tá começando, é ótimo. Porque é um chamariz de paciente. Você não precisa ficar fazendo divulgação. Não que eu recomende fazer dessa forma. Mas os pacientes vêm meio que de forma automática. Porque o seu nome tá lá dentro do guia médico, do convênio de saúde. Então, lá dentro da especialidade de fonoaudiologia vai estar o seu nome. E automaticamente o familiar que precisa de um fonoaudiólogo vai procurar direto no convênio e vai encontrar você. Só que em contrapartida, tudo tem ônus e bônus. Em contrapartida, ele não tá vindo procurar você pelo trabalho excelente que você tá fazendo, porque alguém indicou. Não, ele tá simplesmente indo procurar você porque você tá lá dentro do guia médico e ele tá precisando de um profissional. Então, é um pouco mais complexo do que parece, tá? A gente precisa estar muito ciente com relação a isso. Então, a princípio é uma divulgação fácil, mas tem esse contraponto. Deixa eu ler aqui os comentários. Achei absurdo o profissional se submeter, uma desvalorização absurda. Enquanto existir quem aceite, a clínica vai continuar dessa forma. Lamentável. É isso mesmo, concordo, sem tirar nem pôr. Tá difícil atender por reembolso. Sem condições de atender convênio, Paty, é isso? Tá difícil atender por reembolso? Então, eu falei anteriormente aqui que nós temos atendido uma demanda que tem chego aqui na clínica para reembolso. Nesse caso, a gente recebe o valor integral, é o valor particular que a gente cobra de todos, a família paga e depois o convênio de saúde reembolsa a família, tá? A gente trabalha com reembolso dessa forma aqui, eu não sei se aí na cidade de vocês é de forma diferente. Então, gente, falando assim, Vanessa, e agora? Eu já atendo convênio, eu tô nesse ninho de rato aí, o que eu faço? Eu não quero mais me submeter, eu não quero mais me submeter a convênios de saúde. Se tem alguém aqui que já atendeu um convênio de saúde e hoje não atende mais, me conta aqui o que fez. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma fono que trabalha aqui comigo. Quando ela veio trabalhar comigo, ela atendia em outra clínica. E nessa clínica, ela só atendia convênio de saúde. Ela era contratada, então ela recebia um valor fixo por mês. Só que a agenda dela era assim, cheia. Eu não lembro quantos, mas eu acho que eram uns 40 pacientes por semana. Quando ela veio trabalhar comigo, ela veio sublocar a sala, ela não é minha funcionária, ela subloca até hoje o espaço aqui na clínica. Ela veio me perguntar, a primeira coisa que ela me perguntou, Vanessa, a clínica atende convênio? Na época nem era clínica, ainda só tinha um consultório. Vanessa, atende convênio? Eu disse pra ela, não tem jeito de você atender? Eu falei, não, eu não vou mais atender convênio. Eu já atendi uns anos atrás, eu não quero mais, porque hoje a minha agenda é 100% particular. E ela ficou com muito medo, ela ficou com bastante receio de não ter pacientes. Pergunta pra ela hoje como é que tá a agenda dela. Cheia. Nós temos fila de espera aqui, nós temos 3 fonoaudiólogos na clínica. Os 3 fonoaudiólogos com agenda cheia, tá? Só paciente particular ou paciente que tem vindo nos procurar para reembolso, tá, gente?
Então, assim, os pacientes particulares, eles existem, não é toda a população, gente, que tem plano de saúde. Parem de se iludir de que se vocês não atenderem mais convênio, vocês vão morrer na praia, vocês vão ficar sem paciente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso aí, Paty, aqui também é assim, tá? Uma outra situação, né? Quando eu atendia, como é que eu fiz essa migração? Primeiro, a minha agenda não era 100% convênio de saúde. Eu era credenciada de um convênio que depois, inclusive, faliu, ficaram devendo até hoje quase R$1.000. Lembrei de uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, com relação aos pagamentos. Já volto nesse raciocínio aqui, só pra não me perder. Então, como é que eu fiz, gente? Eu pensei assim, eu não vou mais atender, porque... enfim, o convênio começou a demorar para me pagar demais, mais do que o normal. A minha agenda começou a ficar com bastante procura. Então, retomando, eu atendia o convênio de saúde. Desculpa, gente, toma mal. Eu atendia um convênio de saúde bem no começo. Acho que eu tava com 1 ou 2 anos de atendimento no consultório. E eu me credenciei justamente porque eu precisava de paciente. Só que eu comecei a ter uma procura, porque com 1 ou 2 anos, eu já estava um pouco conhecida na cidade. Já tinha feito trabalho com alguns pacientes particulares e comecei a receber alguns encaminhamentos. Então, algumas pessoas começaram a vir me procurar e eu falei, gente, eu vou começar a perder paciente particular, porque eu tô com muito paciente de convênio. Então, o que eu decidi que eu faria? Essa é uma boa estratégia para quem atende convênio hoje e não quer mais atender. Eu parei de pegar paciente novo pelo convênio. Então, eu fiz um comunicado para o convênio de saúde e falei, olha, eu não quero mais que vocês divulguem o meu nome no guia médico de vocês. Tirem o meu nome de lá. Mas você vai descredenciar? Ainda não, porque eu preciso finalizar o tratamento dos meus pacientes que são conveniados com vocês. Então, eu só não vou mais receber paciente novo. E assim a gente combinou. Então, eu finalizei os atendimentos com os meus pacientes de convênio e não peguei mais paciente novo, não comecei a atender mais paciente novo, somente particular. Aí, o que aconteceu nesse meio do caminho foi que o convênio de saúde faliu, como eu falei para vocês. Então, os próprios pacientes, alguns falaram que não teriam condições de trazer no particular, alguns migraram para o particular. Então, o que eu acabei fazendo? Eu fiz um valor diferente, não muito, mas, por exemplo, se o valor da consulta era R$150, o valor particular, para quem antes eu atendia no convênio de saúde, eu passei a cobrar R$130, por exemplo, tá? Como uma forma de manter esses pacientes ali comigo e com o passar do tempo eu iria fazendo os reajustes necessários. Então, essa é uma boa estratégia para você que está querendo sair do convênio de saúde, certo? Eu sei que tem alguns profissionais que fazem assim quando vem paciente procurar. Olha, você atende convênio tal? O profissional fala, não, eu não atendo, mas se você tem um convênio que eu posso fazer, eu tenho uma tabela diferenciada para quem é do convênio, tem um valor. Mas, gente, não dá pra colocar muito abaixo não, tá? Então, eu posso dizer para vocês com muita segurança e com muita felicidade de que hoje a minha agenda é 100% particular. Eu fico triste por quem é usuário do plano de saúde, porque eu sou usuária do plano de saúde. E eu sei que é ruim a gente ter que procurar uma especialidade, um profissional e não ter, a gente tem que pagar particular. Mas aí entra o que eu falei pra vocês no começo, enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente realmente não der o nosso grito, a gente vai morrer na praia, a gente vai continuar assim. Então a gente realmente precisa aí lutar para que a nossa profissão seja valorizada. A outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação aos pagamentos. Essa para mim é uma das grandes desvantagens de atender por convênio de saúde, porque você não pode contar com pagamento nem por sessão, nem antecipado. É um pagamento que vem posterior aos atendimentos e ele pode demorar, não sei como é que tá hoje, porque realmente já faz muito tempo que eu não atendo mais. Se tem alguém que atende plano, me fala aqui qual que é o prazo de pagamento. Mas na época eu recebia entre 40 e 60 dias depois. Então, e vem com o desconto que eu falei pra vocês de INSS, tá?
Então é algo assim, se você realmente não tiver uma projeção financeira já, um caixa ali para você se manter, pode dar furo no final do mês. E dependendo do volume também de atendimentos que você faz, tá? Uma estratégia também para quem quer sair do convênio de saúde é separar uma quantidade de atendimentos na sua agenda. Eu tenho 30 atendimentos na semana, 30 horários. Eu vou deixar 5 horários para convênio de saúde e o restante vai ser particular. Inclusive para quem de repente quer atender, não recomendo muito, falei aqui sobre valores e tal. Mas dá para fazer isso, separar 50% da agenda vai ser convênio e 50% particular, 40, 60, 30, 70 e assim por diante. Gente, por que eu falo para vocês que eu não sou contra convênio? Não é isso, eu não tenho nada contra o convênio, eu tenho questões contra os valores que eles querem pagar pra gente. Mas eu já conversei com fonos, inclusive ano passado, quando eu fui no congresso de fono no Rio, fonos que falaram que recebem muito bem dos convênios, que é quase valor particular. É mais ou menos como eu falei para vocês antes. Se no particular é 150, o convênio repassava R$130, tá? Então, há de se pensar, pode ser que tenha lugares assim. Se você é uma dessas fonos, fala aqui pra mim. E a gente já tá terminando a live, porque eu já estou ficando sem água também, a boca já está secando. Então, gente, no que as fonos mais erram nesse pensamento e nessa questão de convênio? É achar que não vai ter paciente particular e aí mete os pés pelas mãos e já sai credenciando e já lota sua agenda de convênio e depois dá aquele desespero e pensa, e agora o que eu faço? Como é que eu saio dessa? Então, vamos analisar a situação, vamos verificar esses pontos que eu falei, depois vocês decidem aí se realmente vale a pena atender convênio ou não, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente tá no momento da fonoaudiologia, onde o mercado está muito aquecido. Então, gente, tá assim de paciente, tá? Então, vamos aí aproveitar realmente esse momento. Pra gente finalizar, então, quero deixar um convite para vocês. Na semana que vem, no dia 17/4, às 20 horas, eu vou dar um workshop Consultório Descomplicado. Vai ser na quarta-feira, tá? É gratuito, online. Se você ainda não fez a sua inscrição, coloca aqui nos comentários que eu te mando no direct, ou me chama direto no direct que eu envio pra você. Não vai ficar de fora, hein? Flávia, com relação a reembolso é assim, ó, eu já falei antes, mas talvez você entrou um pouquinho depois. O reembolso, ele acontece direto para o familiar. Então, o familiar procura pelo atendimento particular, faz o pagamento para o profissional, aí ele pega a nota fiscal, até onde eu sei o convênio não aceita somente recibo, ele precisa da nota fiscal para comprovar esse atendimento. Cada convênio de saúde vai ter uma forma diferente de trabalhar. Aí o convênio vai pegar essa nota e vai reembolsar o familiar, que foi ele que fez o pagamento. E eu não sei dizer se eles reembolsam todo o valor. Eu acredito que não, tá? Eles devem ter uma tabela que eles seguem. Então, se o familiar desembolsou R$100, talvez ele vai ter um reembolso de 50, de 70. Eu acho que alguns convênios reembolsam 100%, mas não acho que seja a maioria não, tá? Olha, eu vou dar um exemplo. Aqui na clínica a gente já teve a gente teve essa situação de que o familiar solicita e aí o convênio de saúde reembolsa. E também tivemos a situação de que, como eu falei anteriormente, o próprio convênio de saúde, eu tô me segurando aqui para não falar o nome do plano de saúde, o próprio convênio de saúde entrou em contato com a clínica e eles só aceitam reembolso se for dessa forma. Se eles tiverem entrado em contato com a gente e ter falado para a família, autorizando, olha, a gente entrou em contato com a Vanessa, lá da Clínica Semear, e você pode fazer os atendimentos com ela. Aí tá autorizado o reembolso, porque o plano de saúde tem que autorizar também, tá? Não é sempre... Tem que verificar com o convênio se é passível de reembolso, porque geralmente eles vão reembolsar quando? Quando não tem profissional na rede credenciada ali na região.
ou os profissionais que estão com fila de espera. Então, é sempre importante o familiar verificar com o seu convênio essa possibilidade de reembolso, tá? Aí que eu ia falar para vocês, a gente já teve situação que o convênio reembolsou diretamente, pagou diretamente o profissional. Então, o profissional, aí não acaba nem sendo reembolso, mas o profissional fez o atendimento do familiar, a família não desembolsou nada e o convênio pagou o profissional. E o profissional não era credenciado, é só porque realmente estava com falta de profissional na rede. Aceita recibo, Paty, que legal, eu não sabia. Eu sei que tem alguns convênios que pedem recibo e nota fiscal, já tá errado, porque se é, por exemplo, pessoa jurídica, a gente não pode emitir recibo, a gente só pode emitir nota fiscal. A pessoa física também, não tem porque ela emitir dois. Mas ok, tem convênios de saúde que pedem. E outra coisa que eu ia falar, eles precisam de carta só profissional solicitando. Não é do profissional, Flávia, é o familiar que entra em contato. O familiar que tem que ver com o seu, porque assim, é um vínculo, é um contrato de familiar com o plano de saúde, não é com a gente. Isso falando de reembolso, certo? Lembrei que eu ia dizer. Eu tenho um outro caso de paciente que, por exemplo, eles pedem a nota fiscal, o recibo, o comprovante de pagamento do Pix, no caso, e tem que ser nota fiscal separada de cada sessão. Eu não posso, por exemplo, fazer os 4 atendimentos no mês e emitir uma nota só. Não, tem que ser uma nota por atendimento. Tem tudo isso, tá? É meio chato, mas isso é uma coisa que o familiar que tem que verificar com o convênio. E a gente só pergunta como é que o convênio solicitou que seja feita a emissão dessas notas, qual é a comprovação que precisa. Para esse outro paciente eu precisei fazer um documento bem objetivo, mas dizendo o diagnóstico do paciente, que ele estava em atendimento, a quantidade de sessões que ele vem por semana e o valor, mais ou menos assim. E esse documento ele vai precisar ser feito a cada 4 meses. Tem que ir atualizando e colocando lá dentro do... No caso, o familiar faz isso dentro do app lá do seu convênio de saúde. Certo, Flávia? Gente, era isso então. Amanhã nós temos live de novo, ao 12:30. Amanhã tem um bate-papo com a Tânia. Espero vocês. E não se esqueçam de se inscrever no workshop Consultório Descomplicado. Gente, bom almoço para quem não almoçou ainda. Um beijo e até mais.